Todas as vezes em que eu fui compreensiva demais, eu estava ensinando as outras pessoas que a minha régua de limites eram sempre maiores. Todas as vezes em que eu me posicionava no sentido de, olha, deixa eu te acolher, deixa eu entender o porquê que você está agindo assim comigo. Deixa eu entender qual que é a raiz disso. Deixa eu ser compreensiva com você. Todas as vezes que eu me coloquei nessa posição de acolher a outra pessoa, ao invés de me acolher, ao invés de entender, né, de raciocinar o que aconteceu, de acolher os meus próprios sentimentos, eu ia lá e acolhi os sentimentos da outra pessoa. Todas as vezes que eu fiz isso não me ajudou. Isso não modificou a situação. Pelo contrário, eu piorava a situação. Por quê? Eu passava a mensagem para a pessoa que ela sempre poderia fazer mais. Ela sempre poderia me machucar mais. Ela sempre poderia fazer qualquer coisa comigo, que eu iria ser compreensiva, que eu iria dar espaço e que eu iria perdoar. Toda vez em que eu fui compreensiva demais, eu estava dando carta branca para as pessoas me machucarem. Todas as vezes que eu deixei de me posicionar, eu estava passando a mensagem de que eu não tenho valor, eu não sei o que eu quero, tudo bem o que você vai fazer comigo, essa é a mensagem que eu estou passando. Então, todas as vezes que eu olho para trás e que eu fiz isso, eu consigo ver o quão eu estava sem amor próprio, o quão eu estava dando o meu poder para outra pessoa, o quão eu estava me desvalorizando para valorizar a outra pessoa. Quantas vezes eu tentei entrar em espaços, permanecer em espaços, lutar por espaços que não me cabiam. Quantas vezes eu me forcei a permanecer num ambiente que me adoecia, que me machucava, por querer entender, por querer me colocar no lugar do outro e compreender quais passos levaram a pessoa a fazer isso. Mas eu só não percebia que ao fazer isso, a pessoa poderia até me amar a partir daquele momento, por isso que eu estava fazendo. Mas a partir daquele momento também, eu deixaria de amar a outra pessoa. Eu estaria mais ferida. Eu me sentiria mais sozinha ao fazer isso. Porque eu estou dando o meu poder a outra pessoa. E jamais nós devemos fazer isso. Nós devemos e sempre deveremos ser a nossa prioridade, o nosso amor. Nós somos a pessoa que devemos amar acima de qualquer relacionamento. Se nós estamos bem conosco, nós colocamos a régua, sim, aquela régua de limites. Daqui você não passa. Não, eu não quero. Não, eu não aceito. Não, eu não vou. Não. Uma palavra que liberta. Porque ao dizer não para outra pessoa, você está dizendo sim a você mesmo. E entender isso muda o jogo. Porque a partir do momento que você conhece os seus limites, a partir do momento que você conhece quem você realmente é, onde você quer chegar, e se posiciona sobre o que você não aceita mais, você começa a estipular o tipo de pessoa que vai ter acesso a você. E esse tipo de pessoa que vai ter acesso a você serão pessoas completamente diferentes. Porque todas aquelas que estão acostumadas com a pessoa que você era vão se distanciar de você. É óbvio, as pessoas não querem que você esteja melhor que elas. As pessoas não gostam de pessoas que realmente fazem as coisas, que tomam ações, que tomam atitudes. As pessoas não gostam de pessoas assim.
porque elas não têm coragem de fazer o que você está fazendo. Elas desejam estar naquele caminho, naquela trajetória, de ter os resultados que você tem, mas são pessoas que não querem plantar, que não querem passar pelo sacrifício que você está passando para colher os resultados que você em breve vai colher, o que você já tem. E eu precisei apanhar muito, sofrer muito, para entender que o poder está nas minhas mãos. Sempre esteve nas suas mãos. É você que coloca a régua. É você que aceita que a pessoa vai fazer com você ou não. É você que deve impor limites. É você que deve selecionar as pessoas que podem chegar até você, que podem permanecer ou não na sua vida. E entender isso muda a chave de tudo. Porque se eu entendo que eu tenho esse controle sobre a minha própria vida, então isso vai modificar completamente os meus resultados e eu vou chegar em locais que eu nunca cheguei antes. Que eu vou acessar novas pessoas que eu nunca tive acesso antes. Porque a partir do momento que eu mudo a minha mentalidade, um novo mundo se abre para mim. Um mundo é regido por energia. E nós alcançamos as pessoas através dessas energias. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que sempre escolhe a mesma coisa, uma pessoa que não pratica exercício, que não se alimenta bem, uma pessoa que não lê, uma pessoa que não busca conhecimento, uma pessoa que está acostumada, né, a viver a vida nessa rotina e você não consegue sair dessa rotina, ela nunca vai ter acesso a uma pessoa que lê sempre, uma pessoa que está sempre na academia, uma pessoa que está sempre tendo esse autocuidado com a alimentação, uma pessoa que tem novos tipos de pensamento. Então, essa primeira pessoa para essa segunda pessoa, é muito difícil vocês verem essas pessoas nos mesmos ambientes, nas mesmas interações sociais, com as mesmas visões de mundo. É muito diferente você ver esses dois tipos de pessoa. Então, a partir do momento que você tem a consciência de que você consegue mudar a sua vida, que você se posiciona, que se você implementar novos hábitos na sua vida, você vai atingir novas pessoas. E aí sim, você vai estar perto, está inserido em grupos sociais dessa segunda pessoa. Porque você passa a ter hábitos parecidos com essas pessoas. Mas o primeiro passo para você mudar a realidade que você tem é assumir o protagonismo da sua vida. E entender que você jamais pode ser compreensiva demais com as outras pessoas. Ser egoísta no seu determinado equilíbrio te abre novas portas, te abre novas pessoas, novas percepções, novos relacionamentos. Porque se você é uma pessoa mais seleta, se você é uma pessoa mais intelectual, se você é uma pessoa que se importa mais, que se cuida mais, você vai atingir pessoas com esse mesmo perfil. Você vai ter um crescimento na sua vida. Somente as pessoas que estejam na mesma sintonia que você vai ter contato. Jamais você vai ter contato com outras pessoas de outras sintonias. Você pode até ver essas pessoas, você já pode ouvir falar sobre essas pessoas, mas ter acesso a elas é difícil, porque você precisa fazer o que elas fazem. E se você tem essa ambição de ser uma pessoa assim, comece implementando os hábitos dessas pessoas. Comece a absorver o conteúdo que essas pessoas absorvem. Comece a ter novos conhecimentos, adquirir novas virtudes. E aí sim você vai captar essa frequência e vivenciando isso dia após dia, você vai construir um hábito
E um hábito repetido gera um comportamento, e esse comportamento gera os resultados. Então, o papo de hoje foi sobre isso, aprender a se posicionar, aprender e compreender qual fase você está, o que você precisa modificar e como modificar. Deixa aqui para mim nos comentários se esse vídeo fez sentido para você. E até o próximo vídeo.